Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, da Carta de São Tiago, capítulo 19, até o versículo 27. Nós já estamos percebendo que essa carta de Tiago, ela é uma coxa de retalhos. Coxa é uma coisa bonita, mas é mais bonita ainda quando ela é feita de retalhos. Ou seja, você pega várias peças diferentes e une num único elemento. Especialmente esses versículos de hoje, eles trazem diversos assuntos num só. E você poderia pegar vários elementos para a sua reflexão. Três elementos me chamaram a atenção, que são aquilo que nós chamamos de as três pérolas, ou tem muito mais pérolas, mas eu me detive em três pérolas, nesse estudo precioso que é a Palavra de Deus, o nosso estudo de hoje. Então, apesar de começar no versículo 19, na verdade, comecei li todo o texto, mas a pérola principal que eu colhi, ela começa no versículo 22, porque ela fica no meio das outras duas pérolas. Veja só, vamos lá no versículo 22. O mais importante, por isso a expressão todavia: sede praticantes da palavra de Deus, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa apenas seu rosto no espelho e depois a pessoa sai, ela até esqueceu o que viu no espelho. Então, é uma tentação, e São Tiago está nos advertindo de nós lutarmos contra as tentações. E talvez a grande tentação de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é ser apenas um simples ouvinte. Você veja que para alguns é muito mais simples ficar escutando aqui o áudio do que se debruçar sobre a palavra. Porque debruçar-se sobre a palavra quer dizer debruçar-se sobre si mesmo. Então, é muito mais fácil ser espectador do que ser um atuante, do que estar na ativa. É muito mais fácil você escutar do que, óbvio, você falar do que você assumir. Mas a palavra de Deus está hoje nos cutucando e com força. Por favor, não sejamos meros espectadores da palavra. Não, comece a sair dessa visão cômoda, acomodada, de ser aquela pessoa que só escuta. Que bom que você escuta, já um bom e um maravilhoso sinal. Mas é preciso ir mais adiante, porque senão não vamos cumprir a grande meta da nossa vida. Então, não seja apenas um simples ouvinte. Mas aí, o versículo seguinte, né, sobretudo o versículo 25, diz o seguinte: aquele, porém, que se debruça sobre a lei, ele aqui quer dizer palavra, sobre a palavra perfeita, que é a palavra da liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz, naquilo que ele realiza. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, não sermos distraídos, porque nós nos distraímos com muita facilidade. Nós nos distraímos com nossas ocupações, nos distraímos com nossas obrigações, responsabilidades, nós nos distraímos com os nossos problemas, mas nós nos distraímos com coisas pequenas que roubam a nossa atenção. E distração é justamente perder a atenção no essencial. Então é importante estar focado no essencial. Então, com muita atenção, com muita diligência, com muita aplicação de coração, concentração de coração, eu me coloco para ouvir a palavra de Deus, perseverar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E eu serei feliz. Nós estamos muito buscando o caminho da felicidade. As pessoas compram livros, fórmulas mágicas, como ser feliz dessa forma, como adquirir a felicidade em pouco tempo. Está aqui. O caminho da felicidade é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Me traz agora à memória aquilo que Jesus disse: Jesus, aí estão teus irmãos, a tua mãe. Quem é meu irmão, quem é minha mãe, senão aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E mais ainda, Jesus
Felizes os seios que te amamentaram. Mais feliz ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. A felicidade está nisto, em praticar a palavra de Deus na nossa vida. Ok? Então essa é a primeira direção, é a primeira pérola. No meio dessas duas pérolas estão duas outras pérolas preciosas que nos vão ajudar a colocar em prática a palavra de Deus. Aí eu volto lá para o início do estudo de hoje, que é o versículo 19. Primeiro, meus caríssimos irmãos, sabei que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento, e aqui lento quer dizer mais prudente. Prudente para falar e mais prudente ainda para se irritar. Primeiro, tem gente que não gosta de escutar o outro. A gente tem uma necessidade de falar, de acusar, de dizer, e escutamos pouco o outro. Então a primeira coisa é ter a capacidade e a diligência de escutar o meu irmão, escutar o que o outro tem para dizer e me conter. Saber realmente me conter por dentro, para não falar tudo aquilo que eu penso, que eu quero, porque é perigoso que o que sai da minha boca saia revestido pela cólera, pela ira, pela raiva, pelo ressentimento, pela mágoa, pela ofensa. E eu vou me tornar ofensivo, eu vou me tornar irado, eu vou me tornar realmente uma pessoa odiosa ou raivosa na maneira de expressar aquilo que às vezes está dentro de mim. Então, seja lento, seja contido, seja prudente no falar e no se irritar. Porque a gente se irrita com muita facilidade. A gente fica com raiva por qualquer coisa. Pisa no nosso calo, nós somos contrariados, a pessoa não falou o que eu queria ouvir, ou eu ouvi mal o que o outro falou. Por isso que eu preciso escutar bem, entender bem, raciocinar bem, e digo mais ainda, meditar bem. Mesmo que no primeiro momento aquilo me cause uma impressão muito negativa, me doa por dentro, mas eu vou não deixar me levar pelas minhas emoções do momento. Eu vou purificar minhas emoções e aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou ouvindo. Por quê? Porque o versículo seguinte diz: aquele que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Aquele que se ira, aquele que fica com raiva. E a raiva é uma verdadeira cólera, porque nós nos tornamos agressivos. Se não fisicamente, alguns se tornam e muitas vezes partem até para a pancada, mas às vezes as palavras que saem da nossa boca, elas são violentas demais, são agressivas demais. Basta ver que nas nossas famílias as discussões, as brigas, as palavras duras, as palavras pesadas, elas refletem a falta de sabedoria, elas refletem a falta de prudência, elas refletem realmente o coração que não está curado, mas está magoado, está ressentido, um coração que não foi madurado pela palavra de Deus. E por isso dispara coisas sem pensar. E aí está o mal, porque nós não vamos praticar a justiça, vamos ser muito injustos. É muito injusto quando você fala no calor das emoções e você não pensa naquilo que você fala para o outro e, sobretudo, para o próximo. E o próximo é aquele que está muito próximo de nós, está muitas vezes ao nosso lado, vivendo e convivendo conosco. E aí, mas diz o seguinte: por essa razão, e aí eu vou para o versículo 23, porque ele dá a direção. Por essa razão, rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal. Ora, a impureza aqui não é só aquela impureza que alguns entendem, a pureza de ordem sexual, a impureza nesse sentido. Não, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é mal entendido, tudo aquilo que representa sujeira. E aqui vai a maldade, aqui vai o mau entendimento, aqui vai a raiva, aqui vai o rancor, aqui vai a mágoa que eu tenho dentro de mim. Essas coisas nos sujam demais por dentro. Eu vejo pessoas que têm excesso de preocupação com limpeza. Eu vejo pessoas às vezes limpando um copo para tomar uma água 10 vezes.
Ela está preocupada que aquele copo vai que se coloca água que ela vai tomar, e aquela água vai para dentro dela, mas desculpa, aquela água ela vai expelir depois. Claro que ela tem que tomar uma água limpa, tem que se comer num prato limpo, mas a diligência que eu tenho que ter, sobretudo, é com aquilo que entra em mim, ou que já está dentro de mim, que me deixa todo sujo por dentro. Como nós precisamos, sabe, com muito cuidado mesmo, trabalhar com muita aplicação, a palavra que eu quero usar é aplicação, para realizar a nossa purificação interior. Os nossos pensamentos estão cheios de devaneios. Nós estamos cheios de pensamentos tortos em relação ao outro. Nós só pensamos às vezes coisas negativas em relação ao outro. E o fato é, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, do que a mente está cheia. Se nós falamos muito mal das pessoas, se nós criticamos demais as pessoas, se nós só vemos coisas negativas em relação às pessoas, se sai muita coisa azeda, amarga dentro de mim, é porque tem muita coisa azeda, amarga dentro do meu coração que eu não tirei. Isso é impureza, é isso que me suja. Desculpa, tem pessoas que só conseguem ver o lado negativo, ruim das coisas. Não são as coisas que são tão ruins, não estou fazendo vista grossa, não, mas é mais ruim o que está dentro de nós, que não foi lavado, não foi purificado, e depois a boca solta as agressões todas, dos diversos níveis, nós soltamos para lá e para cá. Todavia, diz a palavra de Deus, rejeita essas impurezas, todos os excessos de maldade, mas agora sim, recebe com mansidão a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de nos salvar. Que palavra é capaz de nos salvar? A palavra de Deus. Muitos de nós, até que fazemos o estudo da palavra, a palavra não entra em nós, porque o que está dentro de nós prevalece sobre a palavra e nós damos mais vazão ao que está dentro de nós. Tanta coisa bagunçada, feia, então é preciso tirar tudo isso do nosso coração, porque aí nós vamos ter palavra de Deus para falar para os outros. Nós não temos a palavra. A dificuldade que muitos de nós temos de falar da palavra é por causa disso. É porque a boca é capaz de falar o que está dentro do coração. Eu não sei falar da palavra porque a palavra muitas vezes ela não vai para dentro do coração. Ela até fica nos meus ouvidos, nos meus olhos, mas essas coisas imundas, palavras duras, pesadas, a raiva, o ressentimento, o rancor, e tudo que eu vivi de errado, ou tudo que me magoou do outro, isso eu sei colocar para fora mesmo. Se nós fazemos uma reunião para falar da vida dos outros, para criticar o mundo, a reunião é capaz de durar o dia todo. Mas se a gente faz uma reunião para debruçar-se sobre a palavra, é perigoso que a reunião não dure 3 minutos, porque a palavra não está dentro de nós. É outra coisa que está dentro do coração. Por isso essa palavra precisa depurar meu coração para entrar em mim, para que eu possa ter palavra para dizê-la ao outro. Nós somos muito tentados nessa vida, porque o tema, inclusive, da carta de Tiago é tentação. Jesus foi tentado 3 vezes. Ele tinha a palavra de Deus no coração e repeliu todas elas pela tentação. Nós só vamos repelir as tentações do temperamento, da raiva, das coisas impuras e sujas dentro de nós, pelo poder da palavra. E aí, talvez o soco, desculpe essa expressão, mas você sabe o que é um soco na boca do estômago? Deixa a gente sem ar. E aí o versículo que vem a nós mais adiante é lá o versículo 26, porque o versículo 26 é um soco na boca do nosso estômago, quando diz assim: se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religiosidade é vazia. E aí existe muita religiosidade vazia, inócua. Existe muita religião que não diz nada, não produz nada. Não pense que
a pessoa religiosa é a pessoa que reza muito. Não pense que a pessoa religiosa é a pessoa que não sai da igreja. Não, algumas pessoas religiosas que vão muito para a igreja, como os fariseus iam muito para a sinagoga, elas causam verdadeira repugnância. E o primeiro grande sinal que caracteriza uma pessoa má religiosa é não ter controle sobre a sua língua. Uma pessoa que não sabe frear sua língua, e daqui a pouco Tiago vai falar disso com muito mais profundidade, mas já é importante ter isso aqui em mente, porque você não frear o que você fala da vida dos outros, o que você fala sobre os outros, o que você fala para os outros, é um mau sinal. Um sinal que dá para medir o nível da sua religiosidade. Sobretudo aquilo que você fala nas coisas mais escondidas, secretas, naquelas reuniõezinhas que se fazem, naquelas conversas que se tem com esse ou com aquele. O que de fato sai da nossa boca? O que sai da nossa língua? Ou sabemos controlá-la, ou a nossa vida se torna descontrolada? Se não sabemos controlar a língua, a pergunta que eu faço é: o que é que vamos saber controlar nessa vida? A religião verdadeira, meu irmão, minha irmã, nos diz o versículo 27, é uma religião pura, sem mancha. É uma religião que não se deixa se manchar pelo mal e consiste em fazer a caridade, seja cuidando dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos abandonados, nas dificuldades, na pobreza que muitas pessoas enfrentam, porque muita gente deixou caridade de lado. Muita gente vive uma religião do ego, é Deus que cuida de mim e eu fico na presença de Deus, e as pessoas acham que religião é só rezar bastante, é ler a Bíblia, é ficar tantas horas diante do sacrário, e é necessário. Mas religião sem caridade, sem cuidar do próximo, sem praticá-la, porque a religião praticada é aquela que sai da igreja, eu vou cuidar, não da minha casa, do meu mundo, só das minhas coisas, não, eu vou cuidar do outro, do próximo. Se eu não aprendi isso com a religião até hoje, é perigoso eu morrer sem aprender. Então eu preciso viver a religião com profunda caridade e me livrar da contaminação do mundo. Quando se fala da contaminação do mundo, da corrupção do mundo, é da mentalidade mundana presente no mundo em que estamos, disseminada nas igrejas, em comunidades, onde nos leva a ver as coisas, mesmo dentro da igreja, de acordo com o mundo que é individualista, o mundo que é consumista, o mundo que só pensa em si e não pensa em Deus, o mundo que é maldoso com os outros. É preciso se prevenir desta mentalidade mundana. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.